Boa noite, pessoal. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Para mim aqui em Angola, 7 da noite. Começando mais uma conversa dessa longa série de bate-papos aqui no Instagram sobre CACD no contexto da publicação do edital. Hoje eu converso com meu colega de carreira, de profissão, o Rômulo Neves. Ele é professor, também diplomata, professor de política internacional. Temos um curso juntos de política internacional com o Grupo Bique. E hoje o assunto é falar um pouco do edital. Vamos tratar de talvez algumas possíveis questões, alguns temas mais quentes para a prova de política internacional. E o Rômulo vai falar um pouco do desenvolvimento de alguns temas das atualidades nos últimos tempos. E aí, cara, tudo bem? Beleza? Beleza. Tudo aí? O edital, o que é que você achou dele? Bom, olha, como você falou, né? A gente falou um pouco mais cedo, você falou, não mudou muito, acho que não mudou quase nada, né? É, Mas eu acho que tem alguns elementos que vale a pena a gente chamar atenção no edital. Uma é que política internacional tem o maior peso também na primeira fase. Eu não tinha me atentado para isso, né? São isso. 12 pontos de 73. Então, isso dá mais do que um sexto dos pontos totais. Então, isso gera uma necessidade aí de estar antenado maior até do que eu estava imaginando. Agora, as provas da terceira fase de política internacional, eu dei uma olhada nos últimos 3 guias de estudo, e isso é um negócio que eu iria sugerir para os candidatos. Leiam os guias de estudo e eu já vou explicar pelo quê. Assim, mas tem um modo de ler o guia de estudo. Mas eu dei uma olhada nos guias de estudo e as respostas selecionadas para os guias de estudo, elas confirmam um pouco aquela leitura que eu já estou compartilhando aí com os alunos, que eu já estou conversando com eles durante a aula. É óbvio que informações, detalhes, datas, contam para ilustrar a sua resposta, mas é muito gritante a necessidade e a ênfase que o edital coloca e as questões colocam na construção de uma resposta bem estruturada e concatenada, muito mais do que a informação específica ali. Quando a gente pega as perguntas, é só pegar as perguntas dos concursos anteriores, a gente vê lá que sempre tem um texto motivador, não é uma questão fechada. Com base no texto motivador acima, então, a prova, ela dá um tema e ela abre para o candidato apresentar diferentes possibilidades de narrativa. E mesmo quando a gente olha ali as respostas selecionadas, porque no guia de estudos tem as melhores respostas do ano anterior. Quando a gente olha as respostas selecionadas, e algumas vezes tem mais de uma resposta, você vê a diferença de redação de uma resposta para outra, a diferença de informações que a pessoa utilizou para sustentar a sua posição, sustentar a sua narrativa ali. É claro que tem algumas informações que são centrais para o tema, óbvio. Só que o tipo de construção o candidato pode utilizar para ter uma boa prova, uma boa nota, é muito extensa, é muito ampla, né? E uma outra coisa que confirma essa nossa leitura da prova é a própria natureza de algumas questões. Eu vou chamar a atenção aqui de uma específica que me chamou muita atenção. É apresentado um texto de 1904, com uma leitura do que seria a arena internacional dali para frente, e é solicitado para o candidato avaliar se aquela leitura bateu com a realidade. Veja só, você apresentar um século de política internacional, é impossível a banca te cobrar detalhes. Ela vai te cobrar uma compreensão geral da estrutura da agenda.
né? Nesse caso, uma agenda de 100 anos. Foi até uma questão, eu achei até exagerado, assim, você pedir uma síntese de 100 anos, né? Mas, em geral, as provas, elas pedem uma síntese. Isso está muito claro no edital, está muito claro no guia de estudos, que um texto estruturado conta muitos pontos. E tem outros dois elementos que eu queria chamar a atenção para o pessoal que está estudando, dessa olhada rápida que eu dei no guia de estudos. As notas estão altas das provas da terceira fase. Então, eles pegam lá a média, a média das notas é 70%. Então, quer dizer, muita gente tirou acima de 70%. 70% é a média. Então, uma questão que vale, sei lá, 80 pontos, a nota média ali está ficando em 56. Mas quando você pega as piores notas, elas não estão tão abaixo da média. Então, as piores notas ali, tem umas que têm 50%, 55%. E você vai analisar o grau de informação que aquele candidato tinha é alta. Mas o que que peca? O que que pega ali na nota abaixo de 70%? Dois elementos. Um é o estilo. As respostas que foram escolhidas como as piores, de uns 3 ou 4 anos para cá, tem aparecido as piores respostas. A maioria é anônimo, né? Não aparece o nome do coitado do candidato que escreveu a pior resposta. Mas tem um padrão. Assim. Um é o estilo. É um texto que falta concatenamento entre as ideias, que falta uma estrutura geral de informação. Você vê que a pessoa tem até informação, ela tem os dados na mão, mas ela escreve um texto não organizado. Isso está muito claro. E o segundo elemento que eu pude observar olhando as principais questões, quer dizer, uma é a nota que está alta, outra é o padrão aí das piores respostas, que não é falta de informação, é falta de estrutura, e isso nos leva a um ponto que eu queria chamar a atenção para os candidatos. Escrever é um aspecto importante da preparação. Comece a escrever. Um exercício bastante útil é pegar os guias de estudo, olhar as melhores respostas e começar a entender como é que os candidatos que tiveram as melhores notas escrevem um texto. E aí, você fazer esse exercício de escrever um texto. Escrever... pode pegar os temas que já caíram na prova, não tem problema. Inclusive, você faz uma revisão do tema. Mas escreva uma redação, escreva um texto. Comece a escrever textos. Mesmo pegue a aula que a gente está fazendo aí e faça um resumo da aula. Primeiro um resumo, depois escreva um texto de 90 linhas ou de 60 linhas, como são as respostas aí da terceira fase. Isso vai te ajudar a comparar o tipo de texto que você está produzindo com o texto que ganhou uma nota boa aí na prova. Inclusive, no seu curso, os alunos são estimulados a escreverem um texto pessoal depois das suas aulas. Né? A gente abre lá no ambiente de estudos deles, nós temos uma página, como se fosse um verbete de Wikipédia, sabe? Em que os alunos do Rômulo, eles entram para colaborar na construção de um texto coletivo, né? Claro, qualquer um pode editar e tentar chegar numa versão interessante sobre aquela aula, mas não só isso. Eles são incentivados a terem a sua própria versão da aula, né? do assunto da aula, que não é necessariamente uma reprodução do que o Rômulo falou, mas justamente é essa construção da narrativa pessoal que eles gostariam de apresentar na prova se o assunto cobrado fosse aquele da aula. Então, essa é um pouco a estrutura das aulas do Rômulo e tem tudo a ver com isso que ele falou, de o candidato ter que se acostumar a escrever sobre o que ele estuda, né? O que ele lê, o que ele consome. Porque
é essa versão da história, de qualquer coisa que você vai contar, que vai causar uma impressão na banca examinadora e convencê-lo a te dar uma nota suficiente para passar na prova. Então, esse é um ponto importantíssimo em qualquer matéria, né? Política internacional é especial por não ser uma matéria que a gente consegue prender nos livros, né? Ela depende muito da nossa própria capacidade de reunir informação e filtrar o que é útil justamente na construção dessa narrativa. O exemplo da aula sobre o Afeganistão que o Rômulo deu, tem muito conteúdo, tem uma narrativa interessante. O que me chamou a atenção, e foi a forma como eu pensei em abordar esse assunto, se por acaso eu fosse fazer a prova novamente, e eu sonho com isso às vezes, sabia? Não sei se isso acontece com você, Rômulo, que eu não passei na prova, de verdade, que era um sonho e eu tenho que fazer de novo sem aceder. Eu sonho muito com isso. Várias vezes já aconteceu. Acho que é porque eu me envolvo demais com isso, né? E aí, ou não tinha o diploma da faculdade, e precisava correr, terminar a faculdade. Enfim, acontece muito. E aí, sobre essa aula do Afeganistão, eu pensei o seguinte: toda vez que alguém pega um avião, seja ali de Petrolina para o Crato, sabe, Recife, Salvador, você vai ter que tirar sapato, tirar cinturão, abrir mala, abrir bolsa, tudo isso, né? Porque, sabe, uns camaradas jogaram uns aviões ali num prédio nos Estados Unidos. E aí tem toda uma história, todo um contexto por trás de 40 anos, mais de 40 anos, em que o Afeganistão é um lugar afastado de tudo e de todos, que pouca gente sabe, inclusive, onde fica, mas que vem sendo o centro da agenda internacional, de debate sobre política internacional já há muito tempo, né? Então, isso me chama muita atenção para encontrar relevância no assunto Afeganistão, que parece uma coisa tão... né, mas são coisas da política internacional que estão no nosso dia a dia, né? E encontrar essa relevância na sua vida e entender como é que você pode se apropriar daquele conhecimento de uma forma que você consegue analisar o mundo de uma forma melhor e, quem sabe, até transformá-lo, é uma virtude do candidato. Tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção do edital, das perguntas de política internacional dos últimos anos, que é a seguinte, e isso puxar a brasa para minha sardinha. É muito claro que o concurso tem cobrado uma base dos antecedentes dos temas. Então, isso é muito diferente de só ter a manchete do jornal na cabeça. Porque, pela minha avaliação aí das últimas provas, eles dão o tema, muitas vezes pedem os antecedentes e perguntam como esses antecedentes geraram essa realidade específica, acarretaram esse desenvolvimento para a agenda estar nesse ponto agora, né? Isso ficou muito claro, e isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. A segunda parte dessa live aqui eu vou falar um pouco da agenda internacional que está nas manchetes dos jornais aí pelo mundo. A manchete do jornal, digamos, é a ponta do iceberg. É só a pontinha do iceberg, e muitas vezes uma matéria de uma página inteira é só um pedacinho da sua resposta, porque o concurso valoriza, pelo que eu vi nas respostas e nas perguntas, que você compreenda o contexto que gerou essa situação atual. Duas outras observações sobre essa minha análise do edital e das questões anteriores. Eu vou dar uma adaptada na agenda das aulas. Eu vou condensar pelo menos 2 aulas, uma sobre África, que eu ia dar dividida em 2, eu vou condensar em uma aula só, e um outro tema global eu vou condensar também 2 em uma aula só, para abrir espaço para tratar de política externa do Brasil. Especificamente. É claro que dentro das aulas eu vou tratando da posição do Brasil, mas o que eu percebi é que política externa do Brasil e inserção do Brasil nas Américas
é uma coisa que está É aumentando muito. o peso, é uma coisa que vem aumentando o peso e está sendo cobrada. Então, eu dei uma adaptada na agenda do curso, eu vou condensar duas aulas. Por exemplo, a África caiu, acho que no ano passado, ou no ano retrasado. Eu acho difícil cair novamente a África com tanto detalhe, com tanto peso. Então, eu acho que uma aula só de África subsaariana, tanto falando do combate à pobreza, como a parte política da África subsaariana, eu acho que já cobre, acho que já mata essa parte. Para poder abrir um espaço para política externa brasileira, principais marcos, assim, e inserção do Brasil na América. E uma outra coisa, nos últimos 3 ou 4 anos, não caiu quase nada de Ásia. China caiu em uma pergunta que juntava Rússia, Estados Unidos e China e tal. Eu acho que essa primeira parte do curso que a gente já viu até agora tem uma grande probabilidade de cair nesse ano, sabe? Ásia, China e Oriente Médio estão ausentes da prova faz uns 4 anos. E é impossível a gente pensar numa agenda internacional em que a Ásia não seja tema central. Então, um guess, uma avaliação assim, informada, do ponto de vista da análise das provas, é que a Ásia e Oriente Médio, especialmente China, terão aí um espaço na prova desse ano. Vai me surpreender se não tiver esse espaço. E, por outro lado, eu acho que tem alguns temas que dificilmente cairão. Por exemplo, a Argentina. Nos últimos 4 ou 5 anos caiu 2 vezes. Tem questão na terceira fase sobre a Argentina. Então, acho difícil repetir novamente, tem tanto tema na agenda, e aí repetirem novamente a Argentina. Né? Agora, inserção do Brasil, não é que tenha caído uma vez ou outra, é que está caindo sempre. Então, eu acho que eu apostaria que teria uma questão sobre a inserção do Brasil, apostaria que teria uma questão sobre Ásia e Oriente Médio, Ásia, China, Oriente Médio, um desses temas aí, que eu acho difícil não aparecer na agenda, e reforçar a minha sugestão dos candidatos lerem os guias de estudo para compreenderem um pouco o formato da resposta na terceira fase. Ajuda muito. Além de fazer uma revisão ali, porque os candidatos colocam informações que são relevantes, são importantes para o tema, mas compreender o formato das respostas que recebem boa nota. Muito, façam isso. Eu fiz isso. Na minha preparação, eu peguei os guias de estudo dos 10 anos anteriores, li todos eles, de todas as disciplinas. Claro, eu já trabalhava com texto, eu era jornalista, mas ao final desse processo, estava mais ou menos automático o tipo de texto que era bem avaliado na prova. Né? Até por osmose, sabe? Você começa a ver ali quais são os tipos de construção, quais são os tipos de relação, de organização do texto, o que não funciona. Quer dizer, tem construções ali, eu já falei na aula de abertura do nosso curso, eu falei de alguns vícios que não dá para o cara escrever, usar linguagem informal, ou apresentar uma informação pela metade. Se você vai dar informação exata, ou você dá a informação exata, ou você trata do conceito. Não dá para você ficar no meio termo. Se você não sabe a informação exata, vai para o conceito, vai para a apresentação geral do tema. Isso não bem apresentado, isso não te prejudica. Não, se na hora que você quiser, eu fiz uma lista aqui da agenda, né? Um pouco que a gente fez no curso semana passada, eu fiz uma lista aqui dos temas da agenda internacional
e de como... eu não vou apresentar detalhes não, desses temas que apareceram na imprensa, mas eu queria dar umas sugestões de como esses temas poderiam ser tratados em uma eventual questão da prova. Então, se você achar Boa, que é o manda lá. momento, a gente começa aí. Vamos, Então, vamos olha sim. só, eu separei aqui 9 questões, além das que eu já tratei no curso, né, na semana passada, eu separei aqui 9 questões que ganharam as manchetes dos jornais, que foram notícia aí nas últimas semanas. Então, a primeira delas, o que eu separei aqui agora, são os protestos contra o racismo e a violência policial que começaram nos Estados Unidos e se espalharam pelo mundo. Então, como é que isso poderia cair na prova? Uma primeira abordagem são as agendas identitárias, né? Movimento negro, movimento LGBT, movimento feminista. Isso tem na agenda do nosso curso, vai ter uma aula específica sobre isso, mas como isso poderia aparecer na prova? Como você poderia começar a tratar disso na prova? Quer dizer, você pode começar a falar das diferenças estruturais nos principais países, seja nos Estados Unidos, falar um pouco do Brasil, falar um pouco da Europa. O movimento de protesto foi grande na Europa, mas foi muito menor do que nos Estados Unidos e do que no Brasil. Não foi menor do que no Brasil, não. Foi maior do que no Brasil. Mas o fato de ser menor na Europa do que nos Estados Unidos nos diz algo sobre a estrutura social desses lugares. Então, numa possível questão de prova, é importante mencionar isso, aquele negócio que eu falei dos antecedentes. Não ficar só nos protestos, que é a pontinha do nosso iceberg, mas como a estrutura de igualdade racial nos Estados Unidos na Europa, elas têm algum significado. Por exemplo, em relação a isso, a Universidade de Princeton acabou de mudar o nome da Faculdade de Relações Internacionais de Woodrow Wilson para First College. Tiraram o nome do Woodrow Wilson de uma das principais faculdades de Relações Internacionais do mundo, que é a Faculdade de Relações Internacionais de Princeton. E por que isso? Porque quando ele foi presidente, de 1913 a 1921, ele reintroduziu nas repartições públicas dos Estados Unidos a política de segregação racial. Veja, a política de segregação racial nos Estados Unidos, ela só foi abolida formalmente em 1964, com a aprovação da Lei de Cidadania. 1964, 50 anos depois do Wilson. Só que nas repartições públicas, ela já estava abolida desde 1875. E aí, em 1913, ele retoma a segregação oficial dentro das repartições. Isso, veja, hoje, em 2020, isso, por uma carta dos estudantes de Princeton, isso gerou a mudança do nome de uma das faculdades mais importantes de relações internacionais do mundo e tiraram o nome de um cara que é considerado digamos, um ícone nas relações internacionais, porque ele foi a grande liderança da formação da Liga das Nações, que é a antecessora das Nações Unidas. Veja como o impacto desses protestos, eles são grandes, mas eles têm a ver com o histórico, né? No Reino Unido derrubaram lá a estátua de uma autoridade que tinha negócios do comércio de negros. Então você começa a ver que isso tem um histórico, e é esse histórico que tem de ser apresentado pelo menos nos parágrafos iniciais da sua resposta. Apesar de hoje, quando você pega o jornal vai falar dos protestos, onde teve, onde não teve, tal. Isso é uma parte importante da sua resposta, mas como eu falei, a ponta de um iceberg maior. Outro tema que, obviamente,
domina as manchetes há pelo menos 4 meses é a pandemia. De novo, a gente vai ter uma aula específica no curso sobre pandemia, não só a pandemia de coronavírus, mas a gente vai dar uma olhada em outras pandemias, inclusive historicamente. Mas aí a questão da pandemia, eu acho que dá mais pano para manga, que são os seguintes. É óbvio que a gente tem que recuperar os antecedentes da pandemia. A gente tem de falar de outros exemplos de pandemias pelo mundo, isso a gente vai dar, mas na questão específica da pandemia, provavelmente vai ser cobrado um negócio que cai muito na redação do Enem, assim, que é o The Day After. O que a pandemia gera de alteração específica na agenda internacional. E aí faz muito sentido a gente falar de um novo normal, porque o que se estava esperando é que a pandemia ia acabar, talvez houvesse uma segunda onda, uma terceira onda, só que a pandemia durou muito tempo e os governos estão reabrindo antes de a pandemia acabar. Isso significa que nem acabou a primeira onda. Então, ao invés de a gente ter ondas, talvez a gente tenha uma reorganização da agenda global e do cotidiano global. Então, numa resposta, numa eventual questão sobre isso, e aí eu faço um parênteses aqui, tem chance disso cair na prova, mas eu acho que é cedo. Se cair isso na prova, eu não me surpreenderia. Mas, se fosse para apostar, eu apostaria que isso viria posteriormente, não já este ano. Mas, de todo modo, se cair, você vai estar preparado, quem estiver assistindo o meu curso vai estar preparado, porque vai ter uma aula só sobre pandemia, mas eu acho que na sua resposta você tem de falar de algo assim como esse novo normal, o que a pandemia traz de alteração para a agenda internacional. Isso, quando a gente está falando de pandemia especificamente e cotidiano. Agora, tem um outro lado da pandemia, que são os efeitos das políticas de combate à pandemia para os países, para os governos que hoje estão à frente dos países. Isso é um terceiro tema que eu separei para tratar, e isso claramente tem um viés de política internacional. Quer dizer, como o modo como os países, os governos responderam à pandemia, como isso vai afetar a realização de eleições ou a distribuição de poder naquele próprio país. Vou dar alguns exemplos. A gente acabou de ter eleição municipal na França. O calendário da França até se parece um pouco com o brasileiro, né? Porque a gente vai ter as eleições municipais esse ano e a França acabou de ter as eleições municipais lá. O Macron, o partido do Macron, não ganhou em nenhuma das 12 maiores cidades da França. Nenhuma. O Partido da República ganhou em 3 ou 4 das maiores cidades da França, e aí estava coligado com o partido do Macron, que é o República em Marcha, mas o partido do Macron mesmo não ganhou nenhum. A ministra da Saúde do Macron, que disputou a prefeitura de Paris, ficou em terceiro lugar. Então, quem ganhou as prefeituras? O Partido Socialista ganhou em Paris, foi reeleita a Anne Hidalgo, e o Partido Verde e o Partido Socialista ganharam assim, em 7 das 10 maiores cidades da França. Então, isso é uma resposta à política da França de combate à pandemia. Claramente, as pesquisas demonstram que as pessoas estão descontentes com o modo como o governo da França tratou a pandemia. É claro que a questão econômica da França também teve um peso, mas o fato de o Macron, que foi eleito 3 anos atrás com uma votação inédita, um cara que criou um partido e logo depois de ter criado o partido já virou presidente da França, super jovem, hoje, 3 anos depois, em razão dessa resposta, digamos, menos eficiente à pandemia,
dizer, ver o seu poder, que chegou no ápice, se derreter, né? A mesma coisa no Japão. O primeiro-ministro do Japão enfrenta muitas críticas, periga não conseguir se reeleger, não conseguir nem apontar outro líder. Então, Japão, veja, o Japão inicialmente tinha uma política até eficiente, mas não conseguiu resultados positivos da metade da pandemia para frente e está enfrentando muita oposição. O contrário disso é a Alemanha. A Angela Merkel, desde o início da pandemia, assumiu uma postura absolutamente transparente. Ela reconheceu a gravidade da pandemia. A Alemanha está abrindo tanto quanto os outros países, isso é necessário dizer. A Alemanha não está fechando muito mais do que os Estados Unidos. Tá? Os nossos colegas que moram lá falam que as ruas não estão vazias, não é lockdown, mas a clareza com que o governo tratou a pandemia deu a Angela Merkel uma aprovação popular gigantesca. Né? A Austrália, por exemplo, a Austrália o Partido Conservador estava no poder, estava enfrentando muitas críticas econômicas. Quando começou a pandemia, o governo da Austrália tomou decisões duras, mas muito claras, muito transparentes para a sociedade, e uma tendência de crítica ao governo da Austrália durante a pandemia foi revertido, e hoje o governo da Austrália atingiu bons resultados no combate à pandemia, e hoje o governo da Austrália conseguiu reverter aquela imagem negativa que ele tinha antes da pandemia. Então, para alguns governos, a pandemia foi, digamos, a pá de cal, ou o início da debacle, o início da queda. Para outros, foi a redenção, como no caso da Austrália. Bom, Nova Zelândia não precisa nem falar, né? A Nova Zelândia é tomada no mundo como um modelo no combate à pandemia, e a Jacinda Ardern ganhou ainda mais apoio do que ela tinha e provavelmente se consolidou como a maior liderança da Nova Zelândia. E, por fim, vale citar, o Brasil, não vou entrar aqui, mas você pode fazer a sua análise aí. Mas os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos terão eleições neste ano. Olha como a pandemia ela vai afetar a política internacional. Os Estados Unidos terão eleições presidenciais neste ano. O Trump foi um dos governantes que teve a menor eficiência, digamos assim, a menor eficácia no combate à pandemia, é o país mais afetado, chegou a pensar que a primeira onda tinha acabado e voltou a bater recordes de novos casos diários, e o Trump vai enfrentar eleições agora. Então a pandemia pode, tirar a reeleição do Trump, e isso vai afetar a política internacional como um todo. Veja só como, se você for tratar da pandemia na prova, isso é um elemento que você tem de tratar. Quer dizer, como a pandemia vai afetar a política internacional. Se o Trump perder as eleições em razão da sua atuação na pandemia, a pandemia pode ter alterado os rumos da política internacional. E aí eu entro no quarto ponto que eu separei, que é a atual digamos, hostilidade, aumento da hostilidade entre Rússia e Estados Unidos. Por iniciativa dos Estados Unidos, que acusam a Rússia de não cumprir os acordos bilaterais, de contenção do sistema de contenção de armamentos nucleares. Os dois países, eles estão adotaram uma política de rivalidade, de desafio. Provavelmente não vão renovar o acordo START, que é de controle de ogivas nucleares, não
o Trump já disse que vai sair do Open Skies, que é aquele acordo que permite ambos os países terem informações aéreas dos territórios um do outro. Agora, se o Trump perde as eleições, é possível que o novo governo dos Estados Unidos, que terá ganhado em razão da pandemia, provavelmente, reveja essa reconstrução. Então, uma tendência que a gente vê hoje de deterioração do sistema global de contenção da rivalidade entre Rússia e Estados Unidos, rivalidade nuclear, pode ser revertido com uma vitória, por exemplo, dos democratas nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que vai ser, mas estou dizendo como isso pode alterar o rumo da política internacional. Isso eu estou falando de um tema, que é a relação entre Rússia e Estados Unidos, que nesse momento estão negociando, né? Estão revendo as suas políticas, as suas abordagens na política bilateral de contenção dos armamentos nucleares. Outra questão que pode ser afetada diretamente pelas eleições nos Estados Unidos. Isso eu estou dando elementos aqui de por que as eleições nos Estados Unidos são importantes. O sistema internacional de comércio. Com a eleição do Trump, houve um fortalecimento de uma visão, de uma abordagem realista, né? Quando você estuda a teoria das relações internacionais, é aquela visão realista, mas eu chamaria de soberanista. Hoje eu chamaria de uma tendência soberanista de política externa nos Estados Unidos. Isso gera a questão com a Rússia é um tema, porque essa tendência soberanista ela dá importância para a questão da segurança, como todos vocês estudaram a teoria das relações internacionais, veem que isso é uma parte da teoria realista, né, a ênfase na questão da segurança, mas o que eu estou chamando aqui de uma tendência soberanista, ela também tem uma visão do comércio menos multilateralista. Então isso tem ocasionado ataques diretos dos Estados Unidos, que ainda são a principal potência do mundo, pelo menos quando a gente fala de uma combinação de economia, militar, comércio, indústria, ainda é maior do que a China. E aí, essa que é a principal potência do mundo, ela tem feito nos últimos anos, tem levado a cabo nos últimos anos, um ataque ao sistema multilateral do comércio, adotando uma ênfase em acordos bilaterais de comércio, e isso foi cobrado na prova já. Quer dizer, essa ênfase nos acordos bilaterais, ela tem um efeito para o comércio internacional, especialmente quando são acordos de comércio tutelado. Veja, uma coisa são acordos bilaterais de diminuição de tarifas, e aí a cláusula do país mais favorecido, quando ela é apresentada na OMC, aquele acordo bilateral acaba servindo de benchmark, de parâmetro para outras negociações comerciais. No caso dos novos acordos negociados com os Estados Unidos, que os Estados Unidos estão negociando, esses acordos bilaterais são de comércio tutelado. Eles estabelecem uma cota de importação. Isso é totalmente diferente da cláusula do país mais favorecido. Quer dizer, você não está negociando diminuição de tarifa entre dois países e um terceiro país vai também fazer jus àquela diminuição de tarifas. Não, você está negociando cota de importação, né? Isso é um ataque super sério ao sistema internacional de comércio e, de novo, se o Trump perde as eleições, é possível que essa tendência seja revertida. Não sei se é provável, mas é possível, né? Se ele ganha as eleições, eu acho que essa tendência se aprofunda, né? Porque ele vem falando isso, né? Ele vem apresentando isso. Ele assinou um tratado de comércio tutelado com o Japão, acabou de assinar um com a China, ele abandonou o tratado da criação
da zona de comércio do Transpacífico. Ele abandonou, simplesmente abandonou. A gente estudou isso lá quando a gente falou da geopolítica do Pacífico, a gente tratou com detalhes disso. Então, outro elemento aí que as eleições dos Estados Unidos podem ter um efeito na agenda política internacional global. Então, eu diria que, não sei se as eleições nos Estados Unidos, mas a política dos Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos, é algo que tem muita chance de cair no concurso. Por quê? Ela tem uma dupla face. Ela é uma reprodução dos temas que são discutidos internamente, né? Política externa dos Estados Unidos sempre é um tema da política interna. Então, como é ano de eleições, isso tem um peso maior. E como a política interna, exatamente por isso, porque a política externa é um tema da agenda interna dos Estados Unidos, como a política interna tem um efeito na política internacional, na agenda internacional, muito importante. Eu acho que é bom ficar bastante atento a essa questão dos Estados Unidos. E aí, como decorrência disso, um outro tema que eu separei aqui é esse ataque realista e soberanista ao sistema internacional. Ele não está limitado ao sistema internacional de comércio. Ele também tem desdobramentos para outras áreas do sistema multilateral global. Por exemplo, os Estados Unidos saíram da Unesco, os Estados Unidos estão com uma abordagem super crítica à OMS, por exemplo. Então, essas críticas e essas abordagens não negacionistas, mas oposicionistas ao sistema multilateral internacional, se as eleições dos Estados Unidos alteram o quadro político interno lá, isso também tem um efeito no sistema internacional global. Mas, independentemente disso, e é isso que eu ia chamar a atenção, alguém até escreveu aí, qual é o espaço que a China tem nessa realidade? Quer dizer, isso é uma coisa para você ter em mente, aí, o candidato tem em mente que essa política dos Estados Unidos, ela enfraquece o sistema internacional. É claro, os Estados Unidos são uma potência global, mas ela também cria um vácuo que a China pode se aproveitar disso. Então, mais do que uma disputa comercial, está ocorrendo neste momento uma disputa pela liderança política do mundo, com uma abordagem dos Estados Unidos mais soberanista e uma abordagem da China pragmática. Não que a China seja a maior defensora do sistema multilateral, não é isso. Mas a China olha para esse sistema internacional e vê uma oportunidade de ocupar esse espaço. Então, isso é uma outra coisa que você, na sua resposta, você pode construir uma análise a partir disso. E é possível que se cobre isso, né? Quer dizer, a política externa dos Estados Unidos, soberanista, de ataque aos sistemas internacionais, seja o sistema de contenção de armas nucleares, o sistema de comércio internacional, outros sistemas multilaterais. Quer dizer, qual é o espaço que a China tem nisso aí para ocupar esse espaço? A gente tratou na aula da China, por exemplo, que a China já é o maior financiador das tropas da ONU. Até me fugiu aqui. A China já é o maior financiador das tropas da ONU. Quer dizer, 15% de todo o orçamento das tropas de construção da paz da ONU são da China. Então, você já tem um movimento de ocupação desse espaço pela China, né? Isso está aumentando com a abordagem soberanista dos Estados Unidos. E, de novo, eu já pego o gancho para chegar no outro ponto que eu separei para vocês, que é Hong Kong. Hoje, existe uma espécie de
uma espécie de disputa fria, eu não vou chamar de Guerra Fria para a gente não confundir lá com a Guerra Fria, mas é uma disputa de narrativas sobre Hong Kong. O que está acontecendo? A China aprovou a Lei de Segurança Nacional, que se aplica também agora ao território de Hong Kong. Aí, quando você pega os jornais, quando você pega New York Times, Washington Post, todos os jornais que você pegar, Hong Kong tem lá 2, 3, 4 páginas sobre Hong Kong. Por quê? Porque Hong Kong é, há pelo menos 40 anos, uma das principais praças financeiras do mundo. Então, você tem muito capital estrangeiro operando em Hong Kong. Então, capital americano, capital do Reino Unido, capital de outros países da Europa. A Bolsa de Hong Kong é uma das principais do mundo. Na aula sobre China, a gente estudou isso. O Hong Kong é um dos principais investidores na China continental. Então, isso, inclusive, é um dos elementos que faz de Hong Kong um tema tão importante. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse tema para vocês? A China estabeleceu uma lei de segurança nacional que se aplica também a Hong Kong, que hoje é território da China. Hong Kong hoje é território da China, soberano da China. A China manda em Hong Kong, para todos os efeitos. Por quê? O acordo de concessão de 150 anos com o Reino Unido acabou. O que a China montou para fazer uma transição? Um sistema que ela chamou de um país, dois sistemas. O que significa isso? Hong Kong é da China, mas a China tolera um sistema econômico em Hong Kong alternativo, digamos, que não segue exatamente o planejamento do Partido Comunista, porque tem um fluxo de operação, tem o porto, tem a bolsa, tem os sistemas de movimentação de capitais, então, que também beneficia a China. Ok, um país, dois sistemas. Quando a China estabelece que ela vai atuar dentro do território de Hong Kong, a partir de uma lei de segurança nacional, do ponto de vista realista, veja só o paradoxo, do ponto de vista realista, que é a abordagem dos Estados Unidos, a China tem todo o direito de fazer isso. Certo? É território da China. Pronto. Então, se os Estados Unidos aplicarem à China e a Hong Kong a mesma abordagem que ele usa para fazer a sua política externa, os Estados Unidos não têm nenhum direito de falar nada sobre Hong Kong. Aí, quando você abre os jornais, você vê que os Estados Unidos e Reino Unido descendo o cacete na Lei de Segurança Nacional da China. É uma contradição. Eu acho que apontar essa contradição na sua prova é uma coisa interessante. E mais, ela é uma reprodução de uma política que foi, digamos, que foi imposta à China no início do século XX. Isso você estudou em história, a gente estudou aqui já em algumas aulas de China e ali também do Sudeste da Ásia, e de Coreia, toda aquele processo de imposição de leis e de uma lógica ocidental àqueles países que estavam fragilizados ali, China e Coreia. Isso no início do século XX. Hoje, os países ocidentais, especialmente Estados Unidos e Reino Unido, que lembram-se, tinha a soberania sobre Hong Kong, eles gostariam de reproduzir isso. Só que a China de 2020 não é a China de 1905. A China de 2020 já é a segunda maior potência mundial. Em paridade de poder de compra, isso a gente viu na nossa aula, a China já é maior do que os Estados Unidos. A China é uma potência nuclear, uma potência econômica, uma potência industrial, uma potência diplomática. Como é que os Estados Unidos vão conseguir impor alguma coisa hoje à China? Ainda mais tendo uma abordagem segundo a qual a China tem direito de fazer o que ela está fazendo sobre Hong Kong. Então, muito cuidado na hora de ler os jornais, porque quem está escrevendo as matérias dos jornais é quem tem interesse sobre Hong Kong. Não necessariamente quem está escrevendo as matérias
está olhando a agenda internacional com um olhar acadêmico ou com um olhar que preze pela coerência no tratamento dos temas. Mas você, na sua prova, precisa tratar os temas com coerência. Alguém escreveu aqui, chineses todos bandidos. Escreve isso na sua prova que você toma 0, de cara. Tá? Porque a banca não vai aceitar que você trate esse tema assim. Primeiro que a China ela tem a soberania sobre Hong Kong. Tá? Acho que você tem que começar a sua questão falando isso, que ela tem soberania sobre Hong Kong. Como isso está sendo tratado politicamente é outra questão. Como isso levanta uma oposição geral nos Estados Unidos, isso a gente tratou na nossa aula de China também, quer dizer, o tema de Taiwan e o tema de Hong Kong acabam criando nos Estados Unidos uma unificação dos partidos, né, tanto republicano quanto democrata, de uma demonização da China, porque são temas que levantam a opinião pública. Mas você, na sua prova, precisa tratar isso de maneira muito mais racional e estruturada. Não compre a versão dos jornais, porque os jornais eles têm um lado específico. Você, na sua prova, você tem que tratar isso do ponto de vista de um analista político internacional, ok? E, por fim, 2 questões rapidinhas aqui. Uma são as reformas na Arábia Saudita. O príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, ele sofre várias críticas porque ele está levando uma liderança bastante autoritária na Arábia Saudita. Mas, inclusive, ele prendeu parte da família, isso você deve ter acompanhado aí na mídia. Mas, ao mesmo tempo, ele está levando a cabo na Arábia Saudita algumas reformas na tentativa de dinamizar tanto a sociedade quanto a economia saudita e tentar criar outras opções além do petróleo. Veja, a Arábia Saudita tem petróleo pra caramba, mas a Arábia Saudita olha para os seus vizinhos, Emirados Árabes, Catar, e vê que eles conseguiram um pouco diversificar a sua economia e sair da dependência total do petróleo. Não que eles não dependam, eles continuam dependendo, mas sair da dependência total do petróleo. Então, ao mesmo tempo que o príncipe herdeiro na Arábia Saudita ele tem um viés autoritário e conservador, ele também tem um plano para a Arábia Saudita de dinamização da economia e, para isso, ele tem que aprovar algumas reformas no campo dos costumes que, digamos, tornem a Arábia Saudita mais palatável para o Ocidente. Lembre-se que a Arábia Saudita é parceira de vários países do Ocidente. Então, por exemplo, ele aboliu a pena de morte, aboliu a pena de chicote. Isso para a gente é até uma coisa muito louca, né? Mas isso são coisas importantes para a Arábia Saudita. Ele permitiu que as mulheres dirijam na Arábia Saudita. Então, de novo, quando você for tratar de Arábia Saudita, se você precisar tratar na prova, não trate de maneira apaixonada como você lê no jornal. Ao mesmo tempo em que há críticas ao príncipe herdeiro, existe uma lógica de reforma e de visão de país que não é trivial, não é totalmente descartável. Lembre-se, ele acabou de entrar numa guerra de preços com a Rússia porque a Arábia Saudita tem um plano de longo prazo. Eu expliquei isso numa das aulas que a gente tratou de Oriente Médio. A Arábia Saudita não precisa vender todo o seu petróleo. Ela não tem necessidades orçamentárias urgentes. Então, ela pode ter um programa de longo prazo para o petróleo, ou diferentemente de outros países, de Irã, Rússia, que precisam ali dos recursos gerados pelo petróleo para resolver os seus problemas imediatos. A Arábia Saudita, não. Ela pode construir um plano de
longo prazo. E ali na mesma região a questão da Líbia. Eu acho que pode ser naquela coisa que eu falei no início, que essa questão de Ásia, Oriente Médio, China não terem aparecido nas provas dos últimos anos, pode ser que gere uma possibilidade de entrar esses temas. E aí, caso a Líbia, caso o Oriente Médio entre na questão, entre na prova, a questão da Líbia é um tema que é complexo. Quem assistiu à última aula, a gente tratou um pouco de Líbia. Agora, por que é complexo? Porque outros países entraram ali naquela disputa, e é uma disputa que está se arrastando no tempo, né? A gente pode classificar a questão da Líbia, assim como a questão da Síria e do Iêmen, como efeitos colaterais da Primavera Árabe. A aula que a gente explicou aí sobre a Primavera Árabe, foi a última. Líbia, Síria e Iêmen podem ser considerados aí efeitos colaterais da Primavera Árabe, e isso pode ser que caia na prova. A questão da Líbia, dois elementos chamam a atenção. Uma é que a Líbia tem uma reserva de petróleo muito grande, então ela gera interesses em outros países, e tem uma estrutura política desorganizada. Então, além do interesse, alguns países veem uma oportunidade na Líbia, né? Você junta essas duas coisas aí, interesse e oportunidade. Alguém perguntou, e aí para finalizar esse tour pela agenda internacional da última semana, alguém perguntou de China e Índia. Pode ser que isso, como eu falei que pode ser que caia a China na prova, você vai poder tratar dessa questão da China e da Índia como um tema paralelo, se cair China. Mas, de novo, essa questão de China e Índia, ela neste momento, se nada acontecer de novidade, se não estourar aí alguma hostilidade mais concreta, e eu acho que não vai acontecer, essa última escaramuça, essas disputas de baixa intensidade na fronteira, a gente chama de escaramuça, essa última escaramuça aí, ela não é grave, tá? Como aqueles exemplos que eu dei no início da live aqui, ela não chega nem a ser a ponta do iceberg. Isso é uma questão mínima dentro da agenda internacional da China. É até um pouco maior para a agenda internacional da Índia, mas na China é só um processo de contenção ali, porque o Tibete é um tema sensível para a China, então a China não quer deixar brecha. Mas, por exemplo, entre a questão na fronteira com a Índia e a questão de Xinjiang, que a gente já tratou muito aqui na aula de China, a questão de Xinjiang é muito mais importante para a agenda da China, certo? Então, não se enganem aí com essas pontinhas de iceberg que aparecem na agenda. É importante que você saiba que houve escaramuça, que houve ali um embate de baixa intensidade na fronteira. É importante que você saiba que houve uma guerra na fronteira em 1962, que estabeleceu a atual fronteira, mas aquilo ali é uma agenda muito limitada, muito contida ali naquele pedaço, ok? Espero que você tenha gostado aí dessa leitura rápida aí da agenda internacional, e acho que o Marcílio tinha uma novidade aí para quem está assistindo a live. Isso, turma. Olha, o curso do Rômulo, com o Grupo Bico, que ele organizou, nada impede que depois de passar o CACD, as pessoas também possam aderir ao curso, porque as iniciativas ao redor das aulas continuam, inclusive nesse aspecto de construção colaborativa de conhecimento. É um curso bem completo, ele aborda, e acabou de dizer também que vai abordar também assuntos relacionados à política exterior do Brasil, e também vai expandir os assuntos, né? São 32 temas, né? Não é, Romulo, que você ia abordar até hoje? Aliás, macrotemas, na verdade, porque às vezes são temas tão completos que envolvem outros. E agora também a política externa brasileira. Quem ainda não entrou e não assistiu às outras aulas, você começa da aula 1, tá?
Você não perdeu as aulas. Quem entrar agora vai assistir aula 1, aula 2, aula 3, normalmente. Isso. Olha aí, o depoimento aqui do Jonathan. Estava comentando com minha esposa. Troquei um curso de PI de outro lugar, né, para o curso do Rômulo e foi a melhor coisa que fiz nos últimos meses. Obrigado aí pelo depoimento, Jonathan. Que bom que você está gostando, cara. E o retorno realmente tem sido excelente dos alunos. Eu assisto às aulas para aprender também, para me atualizar um pouco. Eu fico, claro, trabalhando com Angola e política bilateral, eu fico, às vezes, um pouco de fora desses outros assuntos. E, realmente, o Rômulo é capacitado como poucos para fazer esse trabalho, de tratar bem todos os assuntos relacionados à política internacional. Tá joia, turma? Beleza. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado do papo. É sempre legal. Vamos ver se para a terceira fase a gente faz um outro, né, Rômulo? Se você estiver disponível aí, quando passar a segunda etapa, a gente monta outra conversa dessa, digo. Outro papo Beleza. desse. Você está atarefado aí com trabalho e concurso também, que você tem muita coisa para produzir e gravar. Além de tudo mais que você faz, né? Eu acho que você é o cara que faz mais coisa que eu conheço, assim, se mete para fazer, escreve, enfim, faz um monte de coisa. Mas é isso então, turma. Grande abraço. O curso está lá na página do Grupo Bico, e vocês procuram lá curso de política internacional. É uma foto bem bacana de um jornal pegando fogo, assim. Vocês vão ver lá na página do Grupo Bico e .com.br. Beleza. Beleza, turma. Bom fim de semana. Aquele abraço para vocês. Um abraço, Romulo. Obrigado, velho. Valeu. Beleza. Foi ótimo. Tchau, tchau. Grande abraço aí para todo mundo. Professor Portela, grande abraço, hein? Tamo juntos aí. Semana que vem é a nossa também, né? Forte abraço para todo mundo aí, pessoal. Bom fim de semana. Beijo. Tchau, tchau.